Olá, meu nome é João Carvalho, do canal Concursos com João. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a legislação específica para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E aqui a gente vai dar foco ao Código de Ética. Então vamos lá. Código de Ética, temos aí no artigo 1º que fica instituído o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Então, primeiro destaque, esse Código de Ética remete aí ao servidor público civil, ou seja, não inclui aqui o militar. Dando seguimento, com a finalidade de assegurar a observância dos princípios da legalidade, ou seja, precisa estar dentro os atos precisam estar dentro da lei, e impessoalidade, é preciso ter ali um tratamento de forma impessoal, ou seja, que não tenha traços subjetivos, né? Temos ainda a moralidade, é preciso respeitar os princípios da moral, da ética, transparência, as coisas precisam ser divulgadas à população, e ainda eficiência, os gastos públicos precisam ser feitos de forma adequada e de forma que tragam um retorno à população. Artigo 2º. Para os efeitos desse Código, considera servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem remuneração, a qualquer órgão, autarquia, fundação, entidade, empresa, sociedade, comissão ou onde prevaleça o interesse estatal. Então, basicamente, a gente tem aqui a visão de servidor público de uma forma ampla. Seja esse vínculo por meio de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, de forma permanente, temporária ou excepcional, recebendo ou não recebendo remuneração, prestando serviço a algum órgão público, a gente já vai estar diante, juridicamente falando aqui, conforme o Código de Ética, a gente já vai estar tratando de um servidor público. Artigo 3º. São deveres fundamentais do servidor público: desempenhar rigorosamente as atribuições do cargo, função ou emprego que esteja exercendo, algo bem natural, né? Se ele realizou o processo seletivo e agora é um servidor público, ele precisa desempenhar as atribuições do cargo, as atribuições conforme constam na lei. B. Empenhar-se pela rápida solução dos casos que lhe forem apresentados, buscando sempre a que melhor atenda ao interesse público e ao bem comum. Aqui a gente tem uma relação com a eficiência, com o atendimento das demandas da sociedade como um todo. C. Tratar com urbanidade os usuários do serviço público, procurando aperfeiçoar o processo de comunicação e contato com o público. Tratar com urbanidade é tratar com educação, com respeito. E há que se aperfeiçoar o processo de comunicação e contato com o público, sendo ali feito esse contato de forma empática e sem utilização de termos muito técnicos para que a população de fato entenda o que está sendo dito de forma mais clara possível. D. Ter consciência de que seu trabalho é regido por valores morais e princípios éticos que se devem concretizar em sua adequada execução. Então é preciso respeitar os valores morais e éticos. Também é um dever ser assíduo, ou seja, ser pontual, cortês, ser educado, ter urbanidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações de todos os usuários dos serviços públicos, sem preconceito, distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, religião, orientação política e ainda posição social. Então, nenhuma dessas características aqui pode ser invocada para que ocorra algum tipo de discriminação. Ainda cabe dizer que é um dever do servidor público apresentar ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função e manter procedimento compatível com a dignidade do serviço público, algo bem natural, né? Se portar aqui no trabalho com vestimentas, com roupas inadequadas, que façam menção a algum tipo de tema
que possa gerar algum tipo de discussão, de debate, deve ser evitado naturalmente. Observar as condições diferenciais previstas para pessoas idosas ou portadores de necessidades especiais. Há uma série de condições diferenciadas, né, para, de alguma forma, possibilitar um atendimento mais ágil a essas pessoas que precisa ser respeitado. Respeitar a hierarquia funcional sem, todavia, deixar de representar fundamentalmente contra qualquer prática indevida ou denunciar procedimentos contrários às normas gerais de conduta prevista em lei ou neste código. Então, respeitar a hierarquia é importante? No entanto, se houver algum tipo de prática indevida, é preciso haver a representação em relação a esse determinado ato. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer fato ou ato funcional contrário ao interesse público. Então, isso precisa ser comunicado à hierarquia respectiva para que o determinado fato ou ato seja retificado. Ainda cabe dizer que há um dever do servidor público observar as normas de serviço relativas às suas funções, procurando contribuir para o aperfeiçoamento dos métodos de trabalho, a fim de assegurar a agilidade e eficiência das decisões. Então, mais uma vez, a gente, diante aqui do princípio da eficiência, do princípio da legalidade, de alguma forma, porque é preciso observar as normas do serviço, dos métodos de trabalho, para que o serviço seja prestado da forma mais efetiva à sociedade. Participar dos estudos, reuniões ou seminários destinados ao aprimoramento de seus serviços. Mais uma vez aqui o princípio da eficiência em voga, sempre no sentido de haver aí um aprimoramento, uma melhora do serviço. Facilitar as atividades de fiscalização e controle regularmente exercidas, prestando imediatamente todas as informações solicitadas. Conjuntamente ao serviço público, é necessário esse serviço de fiscalização e controle para que o serviço, de alguma forma, tenha uma melhora, evite ali a questão da corrupção. Então, para que isso ocorra, é necessário aí que o servidor facilite essas atividades de fiscalização e controle. A linha N, exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais, com a consciência de que não são atributos pessoais, mas destinam-se exclusivamente a assegurar a eficiência das determinações ditadas pelo interesse público ou com este relacionadas. Então, o servidor não pode, é dever dele, utilizar as prerrogativas do cargo apenas para que o interesse público seja cumprido. Ele não pode utilizar dessas prerrogativas para determinadas ali finalidades pessoais. Isso está vedado. Agora a gente chega aí nas vedações propriamente ditas. A primeira delas é usar do cargo, emprego ou função para obter ou permitir que alguém obtenha qualquer tipo de favorecimento. Então, está sendo feito algo diferente do interesse público, isso é vedado. B. Usar informações privilegiadas recebidas no âmbito de seu trabalho em benefício próprio ou de terceiros. Então, se valer do cargo para informações de alguma forma uma finalidade própria ou para um terceiro, isso também é vedado, algo bem natural. C. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou aceitar vantagem de qualquer espécie para si ou outrem como condição para a prática de ato funcional ou como prêmio por havê-lo efetivado ou influenciado outro servidor a praticá-lo. Isso aqui é o suborno, né? Então, o suborno não é permitido. De alguma forma, o servidor ele precisa cumprir as suas tarefas e ele já está sendo pago para isso via remuneração. Então, não há que se falar aí nessas práticas de prêmio e, no caso aí, o servidor também, ainda que isso seja feito, ele não está permitido de aceitar essa vantagem oferecida por um terceiro. Ser conivente com erro ou conduta infringente deste código ou do código de ética de sua profissão. Então, se um servidor ficar ciente de algum erro ou alguma conduta
ilícita, ele não pode ser conivente, ele não pode dar anuência a essa determinada situação. É denegrir deliberadamente a reputação de outro servidor ou de pessoas que dele dependam. Então, aqui há uma questão de respeito envolvido, de ética profissional. É vedado ao servidor fazer aí esse cometimento, né? Ele denegrir um outro servidor. Temos ainda como vedação impedir, procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando dano moral ou material. Então, também uma prática que é bem natural de ser uma vedação proposta aí ao servidor público. Ele não pode fazer esse ato. G. Alterar ou deturpar por qualquer motivo o teor de documento que tenha de redigir ou analisar ou de processo que tenha de informar ou instruir. Então, temos aí que o servidor tem fé pública, né? O que ele, de alguma forma, formaliza via documento é algo que preliminarmente é aceito pelo administrado, né? Pela população como um todo. Então, fazer alteração, deturpação, por qualquer motivo que seja, do teor de um documento, não é algo permitido. H. Retirar do local de trabalho, sem autorização, qualquer documento, livro ou bem considerado como de patrimônio público. Então, para que isso ocorra, essa retirada de documento, livro ou bem do patrimônio público, é necessário uma autorização, é necessário uma justificativa do porquê isso está sendo realizado. A linha I, afastar servidor público de suas tarefas para o atendimento de interesses particulares próprios ou de terceiros. Mais uma vez aqui, não é possível que o servidor, de alguma forma, utilize recursos, seja esse recurso um capital humano, por exemplo, para o atendimento de interesses pessoais. Isso não é permitido, isso é vedado. Ainda é vedado iludir ou tentar enganar por qualquer motivo pessoa que necessite de atendimento em serviços públicos. Então, essa prática ilusória de enganar, isso também é vedado, bem como deixar deliberadamente de utilizar os avanços técnicos e científicos pertinentes às suas funções e que esteja obrigado a implementar. Então, é vedado ao servidor não utilizar dos avanços que a tecnologia proporciona. Ele precisa utilizar esses avanços técnicos e científicos justamente para promover um serviço mais efetivo à população. M. Comparecer ao serviço embriagado ou, assim, apresentar-se habitualmente. Algo bem natural, não faria sentido nenhum que isso fosse permitido. Cabe dizer aqui que a prova pode trazer algo simples, mas que no calor do momento você pode acabar errando no sentido de o que é um dever e o que é uma vedação. Então tome cuidado se a prova está te perguntando se é um dever, ou seja, o que o servidor precisa fazer, e o que é uma vedação, aquilo que ele não pode fazer. Dando seguimento, temos aqui o artigo 5º, que diz: em todos os órgãos ou entidades da administração pública estadual serão constituídas comissões de ética setoriais compostas por 3 servidores titulares de cargo efetivo ou emprego permanente, designado pelo respectivo dirigente. Então, em todos os órgãos ou entidades da administração pública, para cada órgão, para cada entidade, haverá aí uma comissão de ética setorial. Grave esse termo, comissão de ética setorial. Essa comissão possui 3 servidores. Esses servidores são titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. Parágrafo único. A constituição e composição das comissões de ética serão imediatamente comunicadas à Secretaria de Estado da Casa Civil. Artigo 6º. As comissões de ética setoriais integram o sistema de gestão de ética do Poder Executivo Estadual, de que cuida o decreto, e observarão as normas procedimentais
por este estabelecidas. Então, é importante dizer que essa comissão de ética faz parte aí do Poder Executivo Estadual. Então, uma informação importante. Dando seguimento aqui, os servidores designados para as comissões de ética setoriais cumprirão um mandato de 3 anos, permitida uma única recondução. Importante aqui para a sua prova, então, mencionou prazo, é importante. Então, servidores da comissão de ética setoriais terão aí um mandato de 3 anos, permitido uma única recondução. A atuação no âmbito das comissões de ética não enseja a seus membros remuneração de qualquer espécie e os trabalhos nela desenvolvidos serão considerados como de relevante serviço público. Então, quem atua na comissão de ética não recebe nenhum tipo de remuneração de adicional por prestar esse serviço. Artigo 9º. É dever do titular de entidade ou órgão da administração pública estadual, direta ou indireta, assegurar as condições de trabalho para que as comissões de ética setoriais cumpram com exação e independência suas funções. Então, cada um dos titulares da entidade ou órgão da administração pública estadual precisa possibilitar que essas comissões de ética realizem o seu trabalho de forma independente, sem qualquer tipo de obstáculo. Tá bem? Artigo 10. Este decreto entra em vigor na data da publicação. Então, é isso. Se você tiver interesse em mais algum conteúdo aqui de legislação específica para o concurso da LERJ, inclusive aí quanto à confecção de questões inéditas, peço que você deixe aí nos comentários, que eu vou viabilizar a construção desse material para vocês. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar, e aí deixe aí seus comentários também de uma forma geral sobre esse concurso, sobre sugestões, que eu vou analisar e dou um feedback para vocês. Muito obrigado e até uma próxima!